Acho que é para todos está sem som. Para todos está sem som, para nós também está sem som aqui. Estão sem som? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora estamos ouvindo. Agora sim. Ótimo, então vamos lá. Estão todos ouvindo. Eu peço que vocês Está todo mundo ouvindo agora, né? Graças a Deus. Então, o que nós estávamos falando ontem? A respeito de quê? Mais uma pessoa que não está conseguindo aqui. Se alguém puder ir lá no grupo, ajudar o Jovenço a entrar, está tentando entrar. Eu não sei se ele baixou o Zoom. Se alguém puder me ajudar, indo lá no grupo, falar com o Jovenço, ajudá-lo a entrar, por favor. Faz esse favor para mim aí, vocês que têm mais prática nisso. Pode ser? Ok, então, vamos lá. Senhor, nós queremos te apresentar esse tempo, te apresentar mais essa noite. Oramos a Ti, Deus, pedindo a continuidade do Teu entendimento, do Teu discernimento sobre esse assunto tão importante que norteia nossas vidas. Esclarece, fala, abençoa, dirige, Senhor, nessa noite, mais uma vez, os Teus filhos, para que nós possamos ter o exato discernimento, a total visão daquilo que Tu queres para conosco nessa área. Te peço uma bênção especial, de paz, de luz. Peço, Senhor, que Tu nos abençoe com a Tua presença. Peço, Senhor, que Tu nos dê sabedoria para entender e humildade para aplicar todos os Teus princípios, todos os Teus conceitos em nossas vidas. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Amém. Eu vou reiterar o que eu disse ontem. Algumas pessoas ontem me pediram o número da conta e eu passei. Mas eu volto a esclarecer para os irmãos que, se você puder, vá até o final do seminário. E, ao chegar no final do seminário, você vai ver. E aí você decide se você deseja, se quer, se pode fazer algum tipo de oferta no ministério. Eu vou estar falando sobre o ministério mais lá na frente. Então, minha preocupação é que você assista, que você entenda, que você seja dirigido para essa área aí. E depois a gente fala sobre isso. Convide pessoas, se você quiser. Hoje eu acho que é uma das principais aulas quando nós falamos de namoro com propósito, mas antes eu vou falar sobre o que fazer enquanto eu espero. Nós já vimos na apostila o que é esperar, como esperar, e agora nós vamos saber o que eu faço enquanto eu espero. Pastor, eu estou esperando em Deus. Então, o que eu faço? Eu fico parado, eu fico sentado, eu fico em casa. Então, nós precisamos ir aqui ao livro de Josué, capítulo de número... Deixa eu ver aqui, Josué, capítulo 14. Verso de número 7 em diante. Josué, capítulo 14, versículo de número 7 em diante. Se você puder acompanhar um pouquinho, aí nós vamos ler Josué 14, versículo 7 a seguir. E a palavra de Deus diz assim: Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram
o povo desanimasse de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Marque aí 85 anos de idade. Caleb está conversando com Josué, e ele está com 85 anos de idade. Ainda estou, no verso 11, ele diz, tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Verso 13, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Nós estamos falando aqui de esperar. O que é esperar, o que eu faço enquanto eu espero, né? E nós estamos agora na nossa apostila aqui, a pergunta é, o que fazer enquanto eu espero? Eu não sei se você prestou atenção, mas Caleb está dizendo a Josué que 45 anos atrás ele recebeu uma promessa. Se você puder, marque aí na sua Bíblia esse capítulo de Josué, para que você possa ler depois com mais calma. Caleb está conversando com Josué, e ele está dizendo, Josué, eu tenho algo a te dizer. Há 45 anos atrás, vou repetir, 45 anos atrás, Moisés me fez uma promessa. E ele disse que a terra que eu pisei os pés seria minha por herança perpétua. Ele está dizendo, Josué, eu esperei por essa promessa. 45 anos depois, eu estou aqui. E existe um detalhe que Caleb está dizendo para Josué. Eu estou com a mesma motivação que eu estava quando recebi a promessa. Querido, o que Caleb está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que ele está vivendo em função da promessa. Ele está vivendo em função da promessa que Deus fez para ele. Quero dizer para você que há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida sentimental. E essa promessa Deus vai cumprir. Mas enquanto você espera, o que você deve fazer? Caleb nos ensina que ele estava guerreando, trabalhando pelo propósito geral. Ele estava guerreando juntamente com o povo pelo propósito de Deus, que era fazer o povo chegar à terra prometida. Então, enquanto Caleb esperava, não esqueça que havia uma promessa sobre a vida de Caleb. Não esqueça que Caleb poderia ter ficado sentado esperando a promessa que Moisés fez para ele. Ora, se Moisés disse que a terra seria de Caleb, é porque a terra seria de Caleb. Ocorre que enquanto Caleb espera pela promessa, ele trabalha no coletivo. Então eu quero dizer para você que está esperando em Deus, descanse. Caleb sabia que um dia iria receber a promessa, mas ele não sabia quando. E esse quando foram 45 anos que ele ficou esperando essa promessa. O que Caleb manteve
a motivação em alta, o desejo de trabalhar no reino de Deus. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está esperando em Deus, mantenha a motivação em alta. Continue trabalhando para o reino de Deus. Se você canta, se você toca, se você prega, se você evangeliza, se você é líder de oração, se você trabalha com a limpeza, seja lá o que você fizer, continue fazendo com a motivação em alta, sabendo que vai chegar o tempo de Deus para você receber a sua promessa. Então, escute, não fique se movendo em função da promessa. Não sei se você me entendeu. Mova-se em função do propósito. Vou repetir. Não se mova em função da promessa. O que te motiva é a promessa. Mova-se em função do propósito coletivo, que é o propósito de Deus. Quero dizer para você que eu conheci a minha esposa não porque eu estava me movendo, porque eu estava procurando uma esposa. Eu, quando conheci a minha esposa, nem de longe eu esperava casar. Eu estava me movendo dentro do propósito de Deus na minha vida. E dentro do propósito, eu conheci a minha esposa. Alguém entendeu para dizer amém aí? Amém. Entendi. Todos entenderam? Então, Amém. Caleb está dizendo, olha, eu esperei 45 anos por essa promessa. Estava no meu coração. A minha motivação era essa, mas eu me movi pelo coletivo. Então, o que nós temos visto? Pessoas que vão para a igreja, que vão para as células, que se movem em função disso. Aonde chega, o assunto é namoro. Aí eu estou esperando. Olha aquele garoto, olha aquela moça, olha aquele homem, olha aquela mulher. Será que agora eu vou? Descanse o coração. Mova-se em função da promessa. O que você deve fazer enquanto você espera? Trabalhe para o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O propósito de nossa vida na Terra é crescer, está na apostila, desenvolver e fortalecer-nos por meio de nossas próprias experiências. Como fazemos isso? As Escrituras nos dão uma resposta em uma frase simples: esperemos no Senhor. Salmos 37, 9, 123, 2, Isaías 8, 17, 40, 31, está na apostila. Irmãos, essa apostila que vocês têm aí é a apostila que eu trabalho no meu seminário. Eu mando imprimir e eu levo para onde eu vou. E lá as pessoas adquirem essa apostila, né? Em forma até de nos ajudar. Então, o seminário, além de você participar do seminário, você está recebendo a apostila. Essa é a apostila que eu ministro o seminário por aí. Então, você está recebendo a apostila e o seminário, só para você não desprezar isso na sua vida. Presenteie alguém, depois você pode guardar esse material para revisar tudo que nós estamos vendo. Amém? Agora, vamos lá. O que significa ainda esperar no Senhor? Acompanhe aí. Nas Escrituras, a palavra esperar significa ter esperança, aguardar e confiar. A esperança e a confiança no Senhor exigem fé, paciência, humildade, mansidão, longanimidade, obediência aos mandamentos e perseverança até o fim. O que isso quer dizer? Vou tentar explicar para você. Quando você confia em Deus, você não se move, você não vive a expectativa da promessa. Quando você confia em Deus, você se move em função do propósito. Então, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, a sua perseverança não está em receber uma pessoa, em conhecer uma pessoa. Isso você sabe que vai acontecer. Essas qualidades você vai depositar em Deus.
Você tem fé em Deus, confiança em Deus, esperança em Deus, perseverança no Senhor. E como é que você mostra isso? Trabalhando para Deus, deixando que Ele cuide dessa área na sua vida. Ninguém cuida melhor de nada que é seu do que Deus. Muitas vezes a gente viaja, e quando a gente viaja, a gente entrega a nossa família nas mãos do Senhor. E sabemos que Ele cuida melhor do que nós. O que significa esperar em Deus? Significa orar como fez o Salvador, a Deus, nosso Pai Celestial, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6,10, Lucas 11:2. Seja feita a tua vontade. Isso é esperar. Veja que primeiro a oração diz: venha o teu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e depois seja feita a tua vontade. É uma oração de todo o coração, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esperar no Senhor significa ponderar no coração e receber o Espírito Santo para que possamos saber todas as coisas que devemos fazer. À medida que seguimos os sussurros do Espírito, descobrimos que a tribulação produz a paciência, Romanos 5,3. E aprendemos a continuar pacientemente até que sejamos aperfeiçoados. Esperar no Senhor significa permanecer firmes na fé e prosseguir com fé, tendo um perfeito equilíbrio e esplendor de esperança. Esperar em Deus significa ainda confiar somente nos méritos de Cristo e dizer: com o auxílio de sua graça, seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a nossa. Veja que tudo que eu falo de esperar converge para Deus, tirando a sua atenção e colocando em Deus. Amém? Ao esperar no Senhor, somos inabaláveis na obediência aos mandamentos, sabendo que um dia descansaremos de todas as nossas aflições e não rejeitamos a nossa confiança. Está lá em Hebreus 10:35. Que esperemos nele, prosseguindo firmemente com fé, para podermos dizer em nossas orações: faça-se a tua vontade, e retornar a ele com honra. Queria que você passasse a sua apostila aí para esse assunto primordial: namoro com propósito. Gostaria muito que as pessoas pudessem ter assistido ou assistir essa parte, porque aqui vai haver um desmembramento e um entendimento a respeito de esperar. Em namoro com propósito, nós vamos ver algumas coisas como fornicação, nós vamos ter esse entendimento agora em namoro com propósito. Aí você tem a sua apostila, depois, se você quiser acompanhar, tá? Mas vamos lá, porque é muito importante essa matéria. Todo mundo está com a apostila aí, não? Alguém não tem a apostila, pode pedir para algum irmão aí, que está lá no grupo, eu postei ontem. Se alguém está entrando hoje, é só pegar lá no grupo ou pedir, que o irmão pode postar, eu posso postar, talvez, e você pega lá a apostila. Tá bom? Isso, já foi postado. Esse pessoal aqui é campeão de audiência, já está lá no grupo já. Então, vamos lá. Eu estava pesquisando e vi um site na internet, que por isso está aí na sua apostila, dizendo assim: veja o que diz um site a respeito de namoro. Um site do mundo está dando o conceito de namoro. Veja o que ele diz. Para este site, namoro significa a relação afetiva mantida entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências.
segundo esse site, namoro é uma relação em que o casal está comprometido socialmente, mas sem estabelecer um vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Eu vou te dar 30 segundos para você ler novamente aí no seu intelecto. Leia isso aí e depois pense direitinho sobre esse conceito que esse site está dando sobre namoro com propósito. Veja aí, sobre namoro, né? Maria Cristina Dalmora, está aí a apostila, você baixou? Maria Cristina, onde está ela aqui? Kelly, Samanta, Maria. Maria, você baixou a apostila, filha? A Maria Cristina disse que não tinha apostila, mas ela não está respondendo aqui. Espero que ela tenha pego lá no grupo. Pegou, Maria? Depois vocês certifiquem com a Maria se ela pegou a apostila, tá? Ó, a Lisandra já postou lá para a Maria. Sim, abaixei, obrigado. Amém. Vamos lá. Já leram aí, né? Esse é o conceito que esse site dá para namoro com propósito. Agora vamos lá. Na próxima página da apostila. Nem isso sou eu falando agora. Nem de longe. Esse conceito pode ser aceito ou defendido por nós. Nem de longe. Por quê? Vou responder. Porque Deus criou, conforme eu te mostrei ontem, o casamento e não o namoro. Porque namoro não consta na Bíblia, sobretudo nos conceitos desse site. Amém? Então, o que Deus criou foi o casamento, Angélica. Não foi o namoro. Namoro não consta na Bíblia. Ainda mais do jeito que esse site está falando. Que namoro é uma relação afetiva mantida entre duas pessoas. Começa errado aí. Porque não é uma relação afetiva entre duas pessoas que Deus defende. É uma relação afetiva entre duas pessoas de sexo diferente. Quem entendeu para dizer amém aí? Porque duas pessoas vão entender que essas duas pessoas pode ser homem com homem, mulher com mulher, homem com... Não. Você viu ontem que eu mostrei a mulher e o homem. Então, eles deixam tudo isso subscrito, subentendido, Meire Ribas. E nós precisamos aqui ficar atento a essas coisas, né? Que se unem, segundo eles, pelo desejo. Irmão, você se unir com alguém pelo desejo, isso é de Deus. Então, eles estão dizendo aqui que esse namoro, segundo eles, é uma relação afetiva entre duas pessoas, eles não dizem se é do mesmo sexo, de sexo diferente, e que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. Imagina se você vai ter relacionamento com alguém para ter novas experiências. É uma relação em que o casal, namoro, casal, está comprometido socialmente com a sociedade. Está vendo aí, pastor Wilson? Mas sem estabelecer um vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Ou seja, vamos brincar um pouco de namorar, vamos curtir, vamos ter relação, vamos nos pegar, vamos aí, e depois a gente se larga porque nós não temos compromisso nenhum. Você pode me mostrar isso na Bíblia? Se você me mostrar isso na Bíblia,
eu vou ter que mudar tudo isso aqui. Ok? Mas não, isso não está na Bíblia. Vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Próxima página. Entendendo o conceito de Deus a respeito de relacionamento entre duas pessoas. Você só vai entender o que é esperar, como esperar, o que eu faço enquanto eu espero. Você vai entender casamento se você entender relacionamento. Querido, se você tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte aqui que a gente tenta esclarecer, tá bom? Para você entender relacionamento entre duas pessoas de sexo diferente, segundo Deus, você vai precisar entender o que significa fornicação. Nós entendemos fornicação. Todos nós que temos razoável inteligência vamos entender o que Deus pensa a respeito de relacionamento. Até aí, tudo bem, gente? Olha, minha irmã Janete está aqui, já estava Mateus também. Já ia pegar a falta. Está amarrado, né, irmã? O Mateusão está por aqui também. Amém, queridos? Então, vamos entender. Fornicação. Segundo lá o dicionário, fornicação é um substantivo feminino. Vamos lá. Fornicação. Deixa eu ver aqui. Ok. Ato de fornicar. Prática sexual, coito. Especialmente com prostitutas. Ato sexual que não é entre cônjuge. Alguém tem dúvida sobre o significado da palavra cônjuge? Não, né? Então, fornicação, ato sexual que não é entre cônjuge, entre o casal, entre marido e mulher. Também é o pecado da luxúria, pecado da carne. Vamos avançar. Agora vejamos o que diz a Bíblia. Você entendeu o que é fornicação? Resumindo, pastor, o que é fornicação? Fornicação é sexo antes do casamento. Relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento antes do casamento. Sexual. É fornicação, ok? Até aí tudo bem, gente? Fornicação é relacionamento sexual antes do casamento. É necessário que a gente pontue isso, porque nós vamos ver o que é adultério, que é relacionamento sexual fora do casamento. Fornicação, relacionamento sexual antes do casamento. Adultério, relacionamento sexual fora do casamento. Ambos abomináveis por Deus. Vamos na Bíblia agora, ok? Vejamos a Bíblia. A apostila minha está lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Está em 1 Coríntios 5:11. Continua. Em 1 Tessalonicenses 4:3, a Bíblia diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Abster, se afastar, se isolar da fornicação. Mais um verso, João 8:41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Amém, queridos? Até aí tudo bem? Isso deixa claro, explícito,
que se alguém tem relação sexual com outra pessoa fora do casamento, antes do casamento, isso é abominável a Deus. Sim ou não? Então, a Bíblia me diz que fornicação é algo que Deus manda nos abster, nos afastar. Amém? Vamos continuar. Então, como pode, irmãos, o namoro ou qualquer outro nome que as pessoas queiram dar ser algo abençoado por Deus nesses parâmetros que esse site diz? Como pode você querer se relacionar com alguém? Como pode você querer ter um envolvimento com alguém antes do casamento? Espera aí, pastor. Mas como é que eu vou, então, casar se eu não me relacionar, se eu não me envolver? Eu estou falando de sexo antes do casamento. Por que que o namoro tem que ser com propósito? Vamos lá. Bem, o que Deus abençoa, pastor? Deus abençoa o namoro com propósito. Vamos entender o que é isso. Gênesis 24, verso 1 ao 9. Vamos lá em Gênesis 24, do verso 1 ao 9, para a gente entender. Gênesis, capítulo de número 24. Aqui está. Então, vamos lá. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor. Ele disse: jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará, grife aí, mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Consegue ver a palavra mulher aí? Está escrito assim na sua Bíblia? Mulher, não. Então, no versículo 3, ele diz que não buscará mulher para meu filho. Verso 4, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher. Está escrito assim na sua Bíblia ou não? Uma mulher para meu filho Isaque. Você viu aí Abraão mandando buscar uma namorada, pastora Janete? Ele foi e disse: vai buscar uma namorada para ficar aqui com meu filho, porque ele está... Ou ele falou uma mulher? Não falou mulher, Angélica? Não foi mulher que ele disse aí? Da minha fala esposa. Ah, a sua Bíblia, ela é da versão mais estreita. A sua Bíblia estreita mais o negócio. A sua fala esposa. E já estou falando mulher. Sabe por quê, irmão? Porque se você assistiu a aula de ontem, você vai ver o conceito de mulher, segundo Adão e Eva. Então, se ele está falando de mulher, não está falando de sexo feminino apenas, está falando de esposa. Amém? Então, veja. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Eu também não me lembro de ter falado: vai buscar outro homem para o meu filho. Ele falou mulher, não foi? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Irmãos, o que vai acontecer é que esse servo vai lá na cidade, você já sabe o que aconteceu, e de repente ele se encontra com a esposa, com a mulher, chamada Rebeca, e vai dizer para Rebeca tudo o que aconteceu. E Rebeca nunca viu Isaque na vida. Mas ela decide, então, vir com o empregado. Deixa eu passar mais aqui.
para a gente ver quando ela já está voltando. Aqui está. Queridos, o que a gente pode conjecturar na Bíblia aqui? Você imagina Abraão olhando para Isaac, e Isaac começou a olhar para as meninas de uma forma diferente. Ele começou a mexer com as meninas. Elas passavam, ele falava, me dá teu WhatsApp para a gente conversar daqui a pouco. Imagina as meninas passando e Isaac, manda teu Facebook para mim, teu Instagram. Quero bater um papo contigo. E aí Abraão olhou isso e disse, não vai dar certo. Chegou a hora do meu filho casar. Você entendeu? Ele faz esse juramento com seu empregado. Agora veja lá. Verso de número 63. Vai lá. Verso de número 63. Tá em Gênesis capítulo 24. A Bíblia diz assim, ó. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Verso de número 67. Dá uma acompanhada aí. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe. Sara fez dela sua mulher, sua esposa, e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Você entendeu? Isaque foi para a tenda da mãe dele. Ele não foi para qualquer lugar desses promíscuos que tem aí, não. E lá, ele amou, ele teve relação com Rebeca, e a Bíblia diz que fez dela sua esposa. Porque quando ele tem relação com a mulher, ele não ficou namorando. Agora, detalhe, quantas vezes Isaque tinha visto Rebeca? Quantas vezes Rebeca tinha visto Isaque? Mas eles estavam definidos no coração. Havia um propósito, que quando isso aconteceu, ela se tornou esposa de Isaque. Você entendeu aí? Então, voltando para lá, é notório que Abraão percebe que está mais do que no tempo de seu filho casar. Casar, não namorar ou ficar. Imagina o Abraão vendo Isaque olhar para as meninas da época, já com outros olhos, sua sexualidade aflorada, e Abraão entende que se não fizer isso, algo terrível pode acontecer. Então, vamos prosseguir aqui. Namoro com propósito quer dizer o quê? Na apostila. Entenda isso, filho. Duas pessoas, vai lendo aí, ó, de sexo diferente, vou repetir, duas pessoas de sexo diferente as duas decidiram se unir para cumprir os propósitos de Deus em uma família, ou seja, crescer e multiplicar. Veja bem, se unir para então multiplicar, não multiplicar para depois se unir. Então, o que é namoro com propósito? Você conhece uma pessoa, se atraiu, então você vai sentar e vai conversar com ela. Você vai ter o propósito de casar. Você só senta para conversar com uma pessoa se o propósito da conversa for casamento. Se não for, não há por que você iniciar uma conversa. Se a pessoa não chegar com você e não propor casamento, isso não pode ser de Deus. Então, a pessoa vai chegar com você e vai te propor casamento, ou seja, família, filhos.
Namoro com propósito quer dizer também duas pessoas pretendem, olha só, renunciar pai e mãe. Não é abandonar, é deixar, renunciar pai e mãe e unir-se, tornando-se uma só carne. Então, as pessoas vão conversar e vão dizer, olha, eu estou disposta a deixar a casa do meu pai e da minha mãe. Eu também. Então, nós vamos lá com seu pai, com a sua mãe, você vai lá com meu pai, com a minha mãe, e vamos anunciar a eles que nós estamos agora aliançados para casar e que breve nós vamos nos emancipar. Terceiro, namoro com propósito quer dizer que duas pessoas decidiram honrar seus pais. Aqui vai para você que é casado e que casou e quando você casou, você teve relação com a sua esposa antes de casar. Você desonrou o pai dela, a mãe dela. Na oficina da alma, nós fazemos esse caminho de volta. Nós orientamos as pessoas a pedirem perdão, não só da esposa e do marido, né? Como também dos pais, porque houve uma desonra. Então, supondo que seu pai e sua mãe estejam vivos, da sua esposa, e que você tenha namorado com ela e teve relação com ela antes de casar, depois vocês casaram e agora estão na presença de Deus. Como Deus abomina o sexo antes do casamento como fornicação, de repente, talvez até o seu filho tenha sido gerado antes de você casar, depois que você engravidou, que você casou. Aí nós temos um espírito de bastardia, filho bastardo, que é gerado antes do casamento, fora do casamento. Esse filho bastardo nós vemos quando a esposa de Abraão dá a sua empregada, Agar, para que ele tenha relação com ela, e daí nasce Ismael. Então, ele é filho de um relacionamento extraconjugal de Abraão. Isso quer dizer, ele é filho bastardo, o espírito de bastardia. Então, normalmente, nós aconselhamos, isso já em libertação e cura e libertação, nós aconselhamos que a pessoa precisa, primeiro, pedir perdão da sua esposa. Então, olha, eu quero que você me perdoe. Ah, mas a gente já mora junto. Essa geração do nada a ver é que tem complicado muito a vida das pessoas. Então, como eu disse lá no começo do seminário, você vai precisar acreditar, crer na Bíblia em sua totalidade e entender que essas coisas não são banais, não são supérfluas diante de um quadro espiritual. Então, veja, você deveria pedir perdão da sua esposa e ela de você. Olha, eu quero te pedir perdão porque nós tivemos relacionamento sexual antes do casamento. Eu não podia ter feito isso. Perdoe. Chegar com o pai, com a mãe, eu quero pedir perdão ao senhor porque eu tive relação com a sua filha antes de casar, eu desonrei a sua filha antes do casamento. Amém? Se o seu filho foi gerado antes do casamento, é necessário que se faça uma oração na mesa da sua casa, com toda a família, trazendo esse filho para dentro da família, quebrando esse espírito de bastardia que traz ao filho várias complicações durante a sua vida. Isso na área de cura e libertação, só para você ver como a coisa é séria. Duas pessoas decidiram honrar pai e mãe, a Deus e a si próprios, obedecendo a palavra de Deus, esperando o tempo determinado para então se relacionar sexualmente. Então, namoro com propósito são essas três fontes que eu deixo para você. Pastor, o que eu faço durante o meu namoro com propósito? Que ótima pergunta. Esse período
que também chamamos de corte, é para que os dois se conheçam, trocando ideias. Período em que a jovem saberá perfeitamente qual o chamado, o propósito do seu futuro marido. É um período, o namoro com propósito, em que os dois perceberão se tem condições de seguir um ao outro, considerando o ministério que o homem tem. Então, você tem um tempo para você colocar essas questões, para você analisar tudo isso. Então, durante o namoro com propósito, esse período que nós chamamos de corte também, é para que vocês se conheçam, troquem ideias, conversem sobre ministérios e etc. Exemplo, o homem tem chamado para ser missionário, viajar, e a mulher tem no coração cuidar de vidas de forma pastoral. Isso quer dizer que ela precisará renunciar, provavelmente ser pastora de uma igreja local, para ser uma missionária e acompanhar o seu marido. Então, nesse período, é que você vai conversar. Olha, eu tenho um chamado missionário, eu vou viajar, eu quero conhecer outros países, eu quero levar o evangelho. Você vai dizer, puxa, mas eu tinha certeza que eu ia me casar com um homem que ia ter uma igreja, a gente ia pastorear uma igreja. E nisso, você vai considerar todas essas questões. Isso quer dizer que ela precisará renunciar, provavelmente, ser pastora para ser uma missionária. Assim como o homem pode ter chamado para ser um levita, tocar na igreja, e a mulher arde no coração cuidar de almas. Os dois precisam pôr na mesa essas questões a fim de não conflitarem e futuramente o seu casamento não fracassar. Deixar para falar sobre isso depois que casa. Ah, mas eu sempre tive um chamado assim, mas você não me falou, o meu chamado era assim. Tudo isso você vai conversar antes. Esse período de namoro com propósito, ele também é destinado para que conheçam os pais de ambos, estreitar os laços, vínculos, saber de manias, sonhos, conviver com defeitos e etc. Então, tudo isso você faz durante o seu namoro com propósito. Período também para estarem orando, para que Deus os direcione, para que abençoe e que Ele não os deixe se enganar. Porque você pode, durante o namoro com propósito, dizer, olha, não vai dar certo. Esse cara é muito assim, essa menina é muito assado, não vai dar certo. Vamos parar por aqui. Algumas dessas questões você entendeu que não vai dar certo. Você não se fere, não se machuca, não peca, não traz nenhum tipo de maldição para a sua vida, simplesmente você vai lá e diz, olha, isso não vai dar certo. Entendeu? Então, é para isso que existe o período de namoro com propósito. Agora, veja isso aqui, ó. 2 pessoas só devem iniciar uma conversa nesse sentido se houver o propósito de casamento. Então, leia isso com bastante atenção. Por quê? Porque a pessoa que vai sentar para conversar com você, ela precisa apresentar a você o propósito de casar. Olha, eu gostei de você, eu tenho olhado para você, e eu senti no coração de conversar contigo, e aí eu queria ver se você não quer conversar comigo, eu tenho um propósito, eu queria falar contigo. Vocês vão conversar. Sim. Pois é, gostei de você, tal, eu tenho um propósito, mas é o meu... Então, você só pode conversar com uma pessoa se você já souber, olha, eu quero casar. Eu quero casar com você. Se nós começarmos a conversar, isso vai redundar em casamento. Nós não vamos começar a conversar sem ter um propósito de casamento. Por isso que tem que ser no tempo certo. E eu vejo pessoas de 12 anos dentro da igreja, 13, namorando. Mas ela vai casar? Como é que ela namora? Se o propósito tem que ser casamento. Entendeu? Não. Então, 2 pessoas só devem iniciar uma conversa nesse sentido
Se o propósito for casamento. A proposta não é cama, mas sim altar. Então, a pessoa, querida, ela vai te chamar para estar em lugares públicos. A pessoa vai te respeitar. Ela não vai querer estar em lugares isolados com você. Ela não pode propor para você momentos de intimidade. A proposta não é cama, é altar. Então, a pessoa tem que dizer para você, olha, eu vou lhe respeitar. Eu vou lhe respeitar. Nós não vamos nos encontrar, nos beijar, não vamos nos pegar, nós vamos nos encontrar para conversar, nós vamos dar as mãos, nós vamos sentar em lugares públicos, eu vou respeitar você, honrar seus pais, nós vamos até o fim. Amém? Quando isso é conversado, são etapas que nós temos que cumprir. São etapas. Passou a primeira etapa, conversou, foi com os pais, foi com os outros pais, conversaram sobre tudo isso. Olha, podemos avançar. Então, nós estamos aliançados, compromissados. E aí você pode viajar, morar em outro país, mas você tem um compromisso com aquela pessoa. Você está resolvido nessa área com aquela pessoa. Você vai continuar o seu trabalho e vocês vão conversando e vão estreitando esses laços conforme está aqui na apostila. Amém? Vão cumprindo essas etapas. Quando você cumpre essa etapa, como o propósito é casamento, então, logo depois de alguns meses, você vai definir prazos, você vai dizer, olha, agora nós precisamos noivar e marcar a data do casamento. Então, quando você começa a conversar com a pessoa, você já tem que saber, peraí, eu trabalho com o quê? O que nós vamos fazer? O que eu vejo? O que eu sonho? Eu estudo? Nós vamos morar onde? E se a gente casar daqui a 6 meses, 8 meses? Lá? Então, tudo isso tem que ser visto antes. Porque se você começar um relacionamento com propósito, é para casar. E aí, essa convivência não pode demorar demais. Porque senão você vai ser tentado. Entendeu? Estou falando de jovens que nunca se envolveram. Quando a gente fala de pessoas que já se separaram, que já foram casadas, que já tiveram relacionamentos, né? A história muda de figura. Porque você já está definido no seu coração, você não pode demorar demais. E tem pessoas também, né, que já estão até morando juntas, né, mas que só precisam casar. Mas para você que estava separado, que já teve relacionamento assim como eu já tive, e eu estava separado, então eu defini isso no meu coração. Isso estava definido no meu coração, a minha espera. Eu sabia que quando eu fosse conversar com alguém, era para casar. E aqui eu quero contar. Até aí tudo bem, gente? Tudo bem até aí, né? Tá tudo certinho, pastor. Tudo certo. Então, veja só. Agora, eu vou ilustrar para você dentro da minha vida. Eu queria passar para você como eu esperei, o que foi que aconteceu comigo, para você ver que esse seminário ele nasceu no meu coração, eu creio que ser do Senhor, e por isso eu ensino as pessoas a esperar. Eu era casado, né? Por 7 anos fui casado, e estava na igreja, há uns 5 anos já na igreja. Tinha um filho de 3 anos, que hoje tem 14. Eu estava muito feliz. Eu vou resumir aqui rapidamente, assim, passar para vocês um resumo rápido. Eu estava muito feliz lá na igreja, né? Eu era do mundo, eu era uma pessoa muito jogada, eu era uma pessoa da noite, eu era uma pessoa que só um milagre de Deus mesmo na minha vida. E Deus realizou esse milagre na minha vida quando Ele me alcançou e quando eu fui alcançado por esse amor de Deus. Só que eu já era casado. O meu filhinho tinha 3 anos. E eu, quando conheci Jesus, eu realmente me encontrei
Eu já tinha tentado ser tudo na minha vida. Tinha posto de lavagem, administrador de empresa, tive padaria, varejão, lavei carro. Mas eu só me encontrei mesmo quando eu me encontrei com Jesus. Depois de eu estar 5 anos na igreja, um dia eu cheguei em casa, tinha levado uma discípula minha para ministrar a direção do culto, e a minha ex-mulher havia ido embora de casa. Aparentemente, nós vimos que não tinha motivo nenhum para ela fazer isso. Realmente o mundo desabou na minha cabeça. Mas quando eu fiquei sabendo e fui vendo o que ela já estava fazendo, o que já estava acontecendo, né, na vida dela, isso me deixou muito mal. Eu tive depressão muito alta, o nível de depressão que eu estava era muito alto, e as coisas desencadearam mesmo. Como eu era um líder de muitas células, o diabo aproveitou para tentar me destruir. Eu tive que deixar a casa que eu morava e fui morar com os meus pais. E fui lutar pela guarda do meu filho. 2 anos depois, eu ganhei a guarda do meu filho e fui morar com os meus pais, fui seguir minha vida. Ocorre, irmãos, que quando eu estava com 8 meses de separado, eu decidi diante de Deus que eu não queria mais. A Bíblia, amanhã nós vamos ver aqui o próximo assunto, divórcio e repúdio. Você vai ver que a Bíblia me permite casar de novo a partir da morte do meu cônjuge ou a partir do adultério. Então, eu estava amparado pela Bíblia. E com 8 meses eu disse que eu não queria mais, estava sofrendo muito. Ela já estava com várias outras pessoas, e eu disse que não queria mais. E eu falei, Senhor, eu estou pronto para ir. Se o Senhor não me levar, e se eu ficar, eu peguei a Bíblia e disse, eu vou experimentar se isso aqui é verdade. Eu já tinha 5, 7 anos de convertido. Mas eu decidi só viver para Cristo. Como eu disse, sou administrador de empresas, sou uma pessoa que sempre fui gerente, trabalhei, mas eu não quis mais saber. E ali eu decidi viver só para Jesus, só fazendo isso. Eu iniciei uma fase muito complicada da minha vida. Eu quero dizer para você que viver da fé não é fácil. Não tem sido fácil, mas tem sido gratificante. E em outra hora, a gente conversa, ou se você estiver indo na Oficina da Alma, as pessoas que me conhecem na Oficina da Alma sabem um pouco da minha história. Isso foi em 2010, mais ou menos, então já se vão aí quase 10 anos, mais uns 7 que eu tinha, são exatamente os 17 anos que eu tenho de evangelho. E Deus, então, ministrou no meu coração, que eu disse que eu não queria mais. E Deus disse, se prepare para dizer não quando o seu coração quiser dizer sim. Eu realmente não entendi isso. Mas depois desse dia, por 3 vezes ela veio comigo, pedir para voltar. E eu me lembrei do que Deus disse no meu coração. Se prepare para dizer não quando o seu coração quiser dizer sim. E eu disse para ela, você não faz mais parte dos meus planos. Na última vez que ela foi fazer isso, ela estava grávida de uma outra pessoa. Ela estava querendo aplicar um golpe em mim. E eu mantive a minha palavra com Deus, porque muitas pessoas dizem, Senhor, hoje eu quero assim. Amanhã você diz, não, agora eu quero assim. E aí Deus está se movendo numa direção. Daqui a pouco você quer que Deus se mova em outra direção. Sustente a escolha que você fez. Pense antes de fazer uma escolha. Mas quando fizer, sustente a sua escolha. Porque Deus não é menino. Deus não é empregado nosso. E eu tinha falado que eu não queria. E ele tinha me alertado para que eu dissesse não quando meu coração dissesse sim, quisesse dizer sim. E eu amava muito quando eu disse não. Bem, a vida seguiu o seu curso, eu ganhei a guarda do meu filho,
E ela seguiu a vida dela e eu segui a minha. Mas segui a minha, como eu falei para vocês, eu disse, Senhor, eu quero fazer uma oração e eu quero esperar. Eu não quero mais casar. E realmente eu não queria mais casar, irmãos. Eu não queria, eu tinha 44 anos já, eu não queria mais casar. Não tinha por que eu casar. Eu disse, mas o Senhor conhece o meu coração e a minha vida. E eu sempre fui muito atirado, muito apegado no Evangelho. O Evangelho sempre foi a minha paixão. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, apaixonado por Jesus, pelas vidas, por vocês. Isso aqui é o meu combustível, né? Isso aqui, vocês são a resposta de Deus para mim, para o meu ministério. Eu já estive aqui com 5, 4, 6 pessoas, mas eu sei o valor que tem uma vida para Deus. Se uma pessoa estivesse aqui, eu estaria com a mesma motivação de Caleb da promessa. Só para você entender. Então, eu disse, Senhor, eu não quero mais me relacionar com uma pessoa mais nova do que eu. Havia um julgo muito desigual nessa situação. Senhor, tu sabes muito bem que eu não vou mais trabalhar para ninguém. Eu estou bem sozinho. Então, se eu conhecer uma pessoa, essa pessoa, além de tudo, teria que ter uma condição financeira um pouco melhor. Porque eu não vou sentar mais atrás de uma mesa, eu não vou mais, eu vou viver a minha vida nisso aqui. E assim eu me posicionei. Senhor, eu vou conhecer a minha esposa dentro da igreja. Se eu tiver que conhecer, vai ser dentro da igreja. Senhor, ela vai ter que casar comigo e com o meu propósito. Ela nunca vai me afastar de ti. E eu dei esses sinais para Deus. Irmãos, 6 anos se passaram. Eu desafiei alguma mulher em Manaus que tinha dito que tinha ao menos começado uma conversa comigo. Porque eu me retraí demais. Eu não sabia como chegar numa mulher ficando na igreja, porque eu não estava preparado para me separar. No mundo, eu sabia chegar, conversar, mas na igreja, não. Eu não sabia o que fazer. Então, eu fui viver a minha vida e Deus mudou a minha história. Deus começou a mudar a minha história. Ele começou a me levar para um caminho totalmente diferente do caminho que eu estava seguindo quando eu estava casado com a minha ex-mulher. Eu conheci outras pessoas, conheci o prefeito de Manaus, e Deus começou a realizar coisas na minha vida, como, por exemplo, naquela época não havia transmissão ao vivo no Facebook, e a rádio web era a coqueluche, a rádio web. Eu quero até dizer para vocês que estou voltando com a minha rádio web. Em breve, eu estarei com a rádio web de novo. Então, eu não tinha nenhuma vocação para radialista e vi uma pessoa postando que estava começando um programa e eu entrei, perguntei e daqui a pouco eu estava nessa rádio web, Rádio Amazônia Gospel, e pagava R$300 por mês, 1 hora todo dia. E eu comecei a fazer o meu programa de rádio chamado Resgatando Vidas, rádio web. E isso tomou uma proporção na minha vida que eu fui depois para a FM e fui para a TV. E as pessoas se surpreendiam com como as coisas iam acontecendo na minha vida. O prefeito de Manaus me conheceu e me chamou para me participar da campanha, e eu não queria participar porque eu nunca gostei de me envolver com essas coisas, né? E eu aprendi muito com isso, mas durante esse período que eu fiquei na TV, eu juntei dinheiro, R$500 por mês, e comprei um carrinho para mim. E era o meu sonho. Eu dizia, Deus, eu só quero comprar um carro que tem ar-condicionado, porque Manaus é muito quente, irmãos. Você não tem ideia como é quente Manaus. Eu não sei se você já foi em Manaus, mas Manaus é muito quente. Manaus é tão quente que um dia o diabo foi em Manaus, passou 2 dias e voltou para o inferno. Disse, não, aqui não dá para mim não, é muito quente. Vamos ficar aqui pelo inferno mesmo, porque Manaus é quente demais. Tu ri, né? Pois é. E eu dizia, Senhor, eu só queria um carro com ar-condicionado. E eu dei entrada nesse carrinho, velhinho, e pagava por mês. E as pessoas iam se admirando.
se admirando. Um dia eu estava subindo o shopping, o Amazonas Shopping, a escada, e uma moça vinha com a mãe dela, disse, olha o pastor da TV. E eu fui lá na TV e cancelei meu programa, porque eu já estava ficando conhecido e não era esse o propósito da minha vida. E a mulher não entendeu até hoje por que eu abandonei a TV, porque eu estava ficando muito conhecido lá. Conheci algumas pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu quero dizer para você que Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar a passar, para te ajudar naqueles momentos. Deus vai enviar pessoas, irmãos. Eu conheci o pastor João Carvalho, que hoje é o presidente da nossa igreja, eu sou o vice-presidente. E é incrível como ele é um cirurgião dentista, e como que eu fui cair lá com esse homem, e esse homem do nada me abraçou. Esse homem começou a me ajudar no meu programa de rádio, e nós ficamos muito amigos, eu e ele. E foi através da vida dele. 6 anos depois, eu já estava com o meu carrinho, eu tinha um Peugeot, que era do meu pai, eu comprei do meu pai, e vivia muita dificuldade financeira, sim, muita dificuldade. Mas o meu filho morava com meus pais e comigo, eu comia na casa dos meus pais, e a minha vida era só fazer a obra de Deus. Eu fui muito em boca de fumo, traficantes, tudo isso que você imaginar em Manaus, eu fazia. Era a minha vida. Em 2015, o pastor João veio em 2014 para a Oficina da Alma. Eu nunca ouvi falar em Oficina da Alma, e muito mais Balneário Camboriú. Quando ele chegou, ele conhecia a minha história. Ele disse, pastor, o senhor precisa ir em Curitiba, na Oficina da Alma. Eu disse, mas como é que eu vou, pastor? Eu tenho medo de andar de avião, eu não tenho dinheiro para comprar passagem, e muito menos para pagar a Oficina da Alma. Esse pastor, amigo meu, pegou meu carro, foi na agência e comprou a minha passagem. Pagou a minha Oficina da Alma com o pastor Merinaldo. E no dia que eu viajei, ele me deu R$300 para me passar 15 dias em Curitiba e Balneário. Querido, tem pessoas que vão investir na sua vida. E Deus vai mandar investir na sua vida para te ajudar. Há uma gratidão muito grande no meu coração pela vida do pastor João, porque não fosse ele, eu não estaria aqui. Ele foi um enviado de Deus, um anjo de Deus. Ele pagou do bolso dele para que eu viesse para a Oficina da Alma. Eu me lembro que quando eu entrei no avião, eu tinha, né, pavor de andar de avião. E quando eu entrei no avião, eu pedi para a aeromoça, pedi para o piloto voltar, porque eu estava com muito medo, queria que ele aterrissasse para me descer. Mas eu segui a minha viagem para Curitiba, e quando eu cheguei em Curitiba, aquele frio de 15 graus, eu disse, minha história está mudando aqui. Quando eu entrei na Oficina da Alma, eu conheci o pastor Merinaldo. E quando eu comecei, a minha Oficina da Alma foi 172 pessoas. Irmãos, eu nunca chorei tanto na minha vida. E eu disse, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. Eu sempre desejei ser um pastor honesto, sempre quis ser um pastor que meus filhos não se envergonhassem de mim. Eu estava muito bem nessa área sentimental, eu não queria casar. Quando terminou a Oficina da Alma, o pastor João disse, olha, você vai pegar um ônibus e vai para Balneário Camboriú. Na rodoviária vai ter uma pessoa te esperando. Porque nós víamos para a rodoviária, para Camboriú, íamos ficar aqui de sábado até quarta. Depois nós íamos para São Paulo, ele queria conhecer o Templo de Salomão, e na quinta à noite eu viajaria para Manaus de volta. E assim foi feito. No sábado ele veio, nós ficamos juntos aqui em Balneário, e o meu coração em Curitiba. E eu dizia, pastor, um dia eu vou voltar aqui, mas hoje o meu coração mesmo quer viajar. O que eu pensei? Meu filho já está com meus pais, já está tudo certo a minha vida, eu estou sozinho, não quero casar, não preciso casar, já tenho meus filhos, eu vou para a África. Eu vou me embora e vou viver o meu chamado. Quero dizer para você que os seus planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus são muito maiores do que os seus. E eu, então, assim coloquei no meu coração.
Mas na quarta-feira eu estava com a minha mala pronta, dentro da igreja, para a gente ir embora para São Paulo. E eu entrei na igreja, não tinha ninguém assim na frente, eu fui me sentar, e quando eu me sentei, aquela voz disse, levanta a tua cabeça. Quando eu levantei a minha cabeça, estava aquela mulher loura, em pé, assim no lado esquerdo. 6 anos haviam se passado. Eu nunca tinha sentido o que eu senti no meu coração naquele dia. A minha garganta aqui me deu uma secura. Eu fiquei assim, eu olhei umas 4 vezes para ela. Eu fiquei com vergonha. Eu disse, meu Deus, essa mulher deve ser casada, está amarrado isso aqui, está amarrado agora. E eu achei que ela era casada. E deixei para lá, irmãos. Na hora de ir embora, a pastora disse, olha, quem vai levar vocês é ela. E aí, a Rejane foi nos levar na rodoviária. Quando chegou na rodoviária, eu disse para ela assim, pega o meu Facebook para você poder me acompanhar na rádio. Ela disse, eu já tenho o seu Facebook. Eu fui para São Paulo, esqueci dela, irmãos. Eu esqueci de qualquer coisa. Para mim, ela era casada. Mas deixa estar que ela já tinha perguntado na igreja quem eu era. Ela já estava perguntando quem eu era na igreja. E aí eu vim embora. Quando foi na sexta-feira, logo após o almoço, eu fui para a rádio. E lá na rádio, quando eu liguei, ela entrou no Facebook. E aí ela perguntou, como é que foi a sua viagem? E tal. Aí eu disse, tudo bem. E começamos a conversar. E assim foi os outros dias. Até que nós começamos a estreitar as conversas. E quando nós vimos, ela perguntou de mim um dia, qual a sua idade? Eu disse, eu vou fazer aniversário agora, 17 de agosto. Ela disse assim, eu não acredito. Eu disse, mas por que você não acredita? Porque eu também faço aniversário dia 17 de agosto. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu. E nós conversamos e a conversa começou a fluir. E eu disse, olha, eu já comuniquei o meu pastor aqui, meu amigo, que nós estamos conversando. Mas na minha cabeça, irmãos, uma mulher de Santa Catarina, eu em Manaus, é improvável isso, né? É muito improvável. São 2 extremos, culturas diferentes. E eu disse para ela, olha, eu não vou aí em Santa Catarina. Eu não tenho dinheiro e também não tenho coragem de entrar no avião de novo. Então, você pode ficar tranquila que eu não vou. E quando foi, uns 5 dias depois, eu tomei o maior susto da minha vida. Quando eu abri meu WhatsApp, estava lá a foto da passagem que ela havia tirado para vir para Manaus. Ela tirou uma passagem para chegar na segunda-feira em Manaus e ir embora no domingo. Essa foi a passagem que ela tirou. Quando eu vi isso, irmãos, meu anjo da guarda foi embora, me abandonou. Eu fiquei muito nervoso, tremi todo. Eu disse, meu Deus do céu, agora estreitou. Foi quando, então, eu conversei com meus pais e avisei para eles o que estava acontecendo. Na segunda-feira, ela chegou, ficou na casa do pastor João. Na terça-feira, eu levei ela com a minha mãe, com meu pai, tirei meus filhos de casa e disse, alguém pode falar de mim para você, meu pai e minha mãe. Quando eu fui buscá-la, minha mãe já estava chorando. A mamãe sabia que ela era diferente. Na quarta-feira, eu levei ela no shopping, e lá nós sentamos em público, e foi quando nós fomos ter essa conversa, que eu estou ensinando vocês no seminário. E lá eu expus para ela os meus propósitos, falei para ela da minha vida, falei para ela das minhas chatices, falei para ela do meu amor por Jesus, falei para ela que eu não ia abandonar isso de jeito nenhum, que não tinha problema, ela podia voltar. Ela já tinha conhecido Manaus, então ela passeou, me conheceu, mas eu disse para ela, eu não posso namorar com você, eu não posso ficar com você, eu só posso casar com você. Sabe qual foi a resposta dela, irmãos? Ela disse, eu topo. E ela disse mais, ela disse, eu esperava por você a vida inteira. Ela já tinha vindo de relacionamentos, o ex-marido dela havia se suicidado, ele tomou veneno para rato e batia e maltratava muito ela. Mas ela tinha uma promessa, que ela ia conhecer um homem de Deus, e não tinha chegado ainda. E quando ela me conheceu, ela casou comigo e com os meus propósitos. Eu disse, eu sou pastor, eu não sei fazer outra coisa. Ela disse, não tem problema, eu tenho um escritório de contabilidade,
eu tenho um escritório que vai manter a gente lá. Irmãos, isso foi quarta-feira. Quando foi no sábado, eu aluguei um paletó e ela alugou um vestido. E na garagem do pastor João, convidei alguns irmãos da igreja para sair na foto, meus filhos. E você for no meu Facebook, você vai ver. Nós casamos no sábado. No domingo, ela veio embora. No dia 12 de setembro, nós casamos. Ela me deu 30 dias para me despedir e vir embora para Balneário. No dia 16 de outubro, eu entrei no meu carro para vir para o aeroporto. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu deixar minha família, meus filhos, sair da minha terra e da minha parentela, deixar pai e mãe para me unir e tornar-se uma só carne. Mas Deus me deu uma palavra. Ele disse que você vai ficar na oficina da alma. E eu chorando aos prantos, o pastor João entrou lá no escritório, na rádio, e eu disse, mas o Mirinaldo nem me conhece. Eu só fui uma vez lá, em julho. Quando eu cheguei aqui em Balneário, em outubro, ela me pegou em Curitiba, porque eu disse para ela, você vai ter que fazer a oficina da alma, para você entender os meus princípios. Eu levei ela lá na chácara. O Mirinaldo e a Norma ficaram muito felizes, porque eu havia me casado. Irmãos, são quase 6 anos de casamento. Eu fluí, a pastora Janete está aqui, a Lília, o André, pastor Wilson, eu não sei se mais alguém que fez a oficina da alma aqui pode estar aqui e pode confirmar um pouco. Hoje, o que eu represento na oficina da alma. Hoje, eu sou uma das pessoas que eu tenho a oficina da alma entronizada em mim e eu na oficina da alma. Pastor Mirinaldo me acolheu. Pastor Mirinaldo olhou para mim, faça em foco, eu quero lhe colocar como conselheiro. E eu fui crescendo na oficina da alma, ao ponto de eu começar a viajar com o pastor Mirinaldo. E depois eu comecei a viajar sozinho, e Deus foi me dando esses ministérios, esses seminários, que são os que eu faço hoje. Só vi a minha esposa uma vez na igreja, assim como Isaac e Rebeca. Eu quero dizer algo para você, para encerrar. Eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu sou hoje. Irmãos, eu não me lembro que eu fui casado. Eu não tenho lembrança do meu outro casamento, porque Deus apagou isso da minha memória, porque Deus me deu um novo tempo e uma esposa. Com 52 anos, eu tenho 50. Do jeito que eu orei, mais velha do que eu, com um escritório de contabilidade para a gente trabalhar, para que a gente tenha o nosso sustento. E ela é minha incentivadora. Ela é uma pessoa que é meu braço direito do meu ministério. Hoje nós estamos atendendo um casal aqui, ela veio do trabalho para estar comigo, porque Deus foi fiel comigo, Deus me honrou, e eu colhi o fruto da minha espera. Quero dizer que isso também está disponível para você. Se você não negociar princípios, se você entender isso, isso também está disponível para você. Hoje nós vamos fazer 6 anos de casados. E eu nunca fui tão feliz. Fazemos aniversário no mesmo dia. Comemoramos aniversário no mesmo dia. Eu moro em Balneário Camboriú. Você já viu a cidade que eu moro. Eu moro de frente, estou aqui de frente para todos os prédios de Balneário ali. Sou um homem privilegiado, sabe, irmãos? Porque eu sei o que eu passei, eu sei o que fizeram comigo, mas eu sei o quanto eu esperei e confiei no Senhor, que se fosse para me casar, seria dessa forma. Acredite na sua história. Acredite no que eu estou te ensinando, no que eu estou te falando. Obedeça, não negocie, não importa a sua idade. Deus vai te dar a oportunidade de você também ser feliz. Creia nisso. Creia nisso. Amém, queridos? Digo isso para vocês, para ilustrar, para acrescentar, para abençoar. Hoje só sou eu, minha esposa, a filha dela casou, ela está lá no escritório, porque nós atendemos esse casal até tarde, então ela foi 5 horas para lá, quando eu sair daqui eu vou buscá-la. E nós somos muito companheiros, estamos muito juntos, a gente está sempre junto, a não ser quando eu viajo, e eu não tenho como expressar a minha gratidão a Deus, a não ser de uma forma, ajudando pessoas, trabalhando na obra de Deus. A minha vida está no altar. Tudo que eu tenho está no altar. Tudo que eu sou está no reino de Deus. Eu não sei fazer outra coisa mais. Eu só sei fazer isso.
E é isso que eu faço na internet, na Oficina da Alma, nos lugares que a gente tinha agenda para cumprir. E onde eu tenho ido, irmãos, Deus tem feito as pessoas me amarem em resposta à distância que eu estou da minha família. Esse ano de 2020 eu não pude ir em Manaus, eu não pude ver meus filhos e nem minha mãe. Meu pai faleceu ano retrasado. Eu estava na Oficina da Alma quando ele morreu. Tenho sofrido bastante com a ausência do meu pai. Mas o Pai Deus, o meu Deus Pai, tem suprido tudo isso. Eu tenho muita gratidão a Deus por ter permitido que eu conhecesse uma esposa como a Regiane, por ter permitido que eu aplicasse os princípios. A minha mulher me conhece, e quem me conhece sabe. Eu não sou homem de negociar princípios. Eu não sou homem de negociar regras de Deus. Sou uma pessoa que, através dos princípios, tenho vencido as minhas adversidades. Então, hoje eu sou resolvido nessa área, graças a Deus. E você que está esperando, cumpra isso. Leia com atenção a apostila. Retenha tudo que eu disse para você, que você vai vencer. Você que é casado, você que está esperando em Deus e já é um adulto, você que é jovem, não vale a pena. Não vale a pena, porque isso traz muitas consequências. Se você pode, espere no Senhor. Defina. Amém, queridos? Amanhã nós vamos falar sobre divórcio e repúdio. Eu quero dizer para os irmãos que nós vamos estar disponíveis, como a irmã perguntou, para alguns aconselhamentos ao final do seminário. Então, se você quiser conversar, quiser um aconselhamento, nós podemos conversar com você. Agora, isso vai ser falado no último dia, vocês me lembram, para me dizer para vocês como funciona, tá bom? Entendam, eu não gosto de falar desses assuntos, mas entendam, esse é o meu trabalho. Eu fazia Uber e agora eu não faço mais Uber, porque se eu estivesse fazendo Uber, eu também não estaria aqui. E eu tenho que fazer uma escolha. Por quê, pastor? Porque, às vezes, as pessoas não entendem a gente, sabe, pastor Wilson? As pessoas não entendem a gente. E aí, um aconselhamento, pelo menos como eu faço, eu não consigo conversar com ninguém com menos de 2, 3 horas, não, irmão. Eu não consigo te ajudar, entendeu? Se eu não te ouvir. Eu não consigo te ajudar dentro da Bíblia. Lá na Oficina da Alma tem gente que as pessoas viram os aconselhamentos como são demorados. E isso requer o quê? Meio-dia, um dia nosso, para a gente estar com as pessoas. E as pessoas, às vezes, não se ligam nisso, né? Poxa, o pastor tem família, o pastor tem que trabalhar, o pastor tem que... E eu preciso largar tudo para atender você. Então, para você já ir imaginando como é que são as coisas. Amém? Pastor, mas o senhor não vai... Vou, mas eu vou ter que ver uma hora, um dia, para a gente poder conversar. Até aí, tudo bem, gente? Essa primeira parte do seminário, que termina aqui. Amém? Pode abrir o seu microfone aí, o seu áudio, seu vídeo. Você que é mais bonito pode aparecer. Olha aí o Couto ali. Aparece aí, meninas. Deixa eu falar Aleluia. informação. Do dia 18 ao dia 21 de março, 18 a 21 de março, em Balneário Camboriú, o seminário da Oficina da Alma vai estar acontecendo. Pastor Mirinaldo vai estar aqui comigo. Pastor Mirinaldo vai estar aqui comigo na Igreja Belém Efrata, fica aqui em Balneário. Eu vou fazer o banner, vou divulgar. Mas se você mora aqui em Santa Catarina, se você está recebendo o seminário, né, não vai ter aconselhamento. São as aulas principais que o pastor Mirinaldo traz, e uma aula eu vou dar. Nós vamos estar aqui dia 18, 19, 20 e 21 de março, aqui em Balneário Camboriú, com o seminário da Oficina da Alma. São 100 vagas, tá? Só estão 100 vagas. E você que lá, o seminário lá, custa R$ 1.175. 8 dias, café, almoço, jantar e tudo mais, estadia. Esse seminário que nós vamos fazer aqui com o pastor Mirinaldo vai custar R$ 100 para custear
a vinda do pastor, o hotel dele e as coisas. Claro que a gente não vai ganhar dinheiro com isso, mas é para poder você estar aqui, as apostilas. Então, o pastor Brinaldo vai vir aqui em Balneário Camboriú e durante 4 dias ele vai estar ministrando para nós. Se você mora perto, se você, de repente, poxa, eu preciso ouvir algo para despertar na sua vida, para você ir lá, participe, avise as pessoas aí de Santa Catarina, desses cidades mais próximas. Olha a Janine aqui. A Janine deu um sorriso ali, tipo assim, eu vou. Fiquei muito feliz de saber isso. Então, gente, divulguem para mim, porque eu vou abrir as inscrições. Claro, só as igrejas daqui já estão segurando já as vagas, né? Porque eu vou precisar ver quantas vagas de igreja vão. São 3 igrejas que eu estou trabalhando aqui, né? Para ver quantas vagas elas vão querer, os seus líderes, para depois eu abrir para o resto das pessoas. Então, se você tem alguém, gente, R$100 não paga. Estou falando para vocês. Você ouviu o pastor Melinaldo, né, Janine? Sim. Janete, pastor Wilson, André, Lilian, sabe muito bem o que aquele homem é usado por Deus, sua simplicidade, na sua sabedoria, né, pastora Janete? Exatamente. Eu acho que a gente que já participou, pastor Tatum, a gente pode dizer, para mim isso trouxe um posicionamento e um alinhamento. Então, nós ouvimos verdades bíblicas. Agora, eu ouvi diversas vezes a mesma coisa, mas com os testemunhos claros. Eu diria para vocês que todos os pastores, todas as pessoas, a psicóloga, todo mundo que ministra, eles não escondem nada da vida deles. Eles são claros, eles se desnudaram em nossa frente. E com isso eles disseram, eu era assim, a palavra diz isso, por causa disso eu me tornei assim. Então eu creio que qualquer pessoa que tiver a oportunidade e puder estar presente, participar, você vai ter um diferencial na sua vida, antes e depois da oficina. Porém, vá com o coração aberto para ouvir o que Deus quer lhe falar. Porque às vezes nós vamos só na curiosidade, né? Mas a gente já tem que preparar o nosso coração para ir e pronto para se derramar diante do Senhor. E fica com os ouvidos abertos e participa. Amém. Queira o que Deus quer para você. A palavra que eu ouvi de Deus durante essa pandemia foi a seguinte: deixa eu ser em tua vida quem eu posso ser. Amém. E muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa, mas Ele é suficiente em si mesmo. Então, se inscrevam. Se não puder ir, mande alguém. Dê de presente para alguém esse dia. Você abençoando alguém. Vai ser bom. Eu já fiz aqui no Hotel Cibara. E nós colocamos também mais de 100 pessoas no hotel. E depois eu fiquei sem tempo de fazer. Mas agora nós estamos retornando e eu vou abrir para ver se a gente abre um campo aqui em Santa Catarina com a Oficina da Alma. E se aparece alguém também interessado em fazer, me ajudar, de repente a gente aluga um sítio e faz a oficina mesmo de 8 dias aqui em alguma cidade dessa. Eu sozinho não consigo. Eu consigo assim, pelas minhas amizades, uma igreja, que a gente vai ter que pagar, claro, né? Uma oferta, e trazer o pastor, porque é meu amigo, a Janete, a Janine, o André, a Nida, o Vitor, todo mundo sabe com a amizade que eu tenho com o pastor Melinaldo. Ele fica aqui na minha casa, ele fica ali no Candeias, ele é muito simples. E então, eu digo, vem aí que eu vou fazer aí a R$100, tiro a despesa, o resto a gente passa para ti aí. E convide as pessoas o mais rápido que você puder. Nós estamos em janeiro, mas é em março. E eu tenho fé em Deus que eu não chego em fevereiro com essas vagas preenchidas. Amém? Amém. Amém. Queridos, então, até aí tudo bem? Namoro com propósito? Ficou claro? Amém. Muito. Tem 2 filhos. Ficou claro para vocês aí, gente? Tudo bem? Tudo bem. Tudo, né? Meire, Clarice, Tamires, Elisete, Agnes, Pedro, tudo bem, gente? A história que eu contei para vocês da minha vida é verdade, tá? Não é história para boi dormir, não.
a Andiara, o André, aí o... Tudo bem, né, gente? Tudo bem, pastor. Então, deixa acabar o seminário para a gente poder falar sobre atendimento. Tem pessoas que estão aqui, pastor, eu preciso ser aconselhado, eu preciso conversar. Vamos ver, tá? Vamos agendar. A gente agenda, conversa com todo prazer. Eu tenho um prazer de estar ajudando os irmãos, tá bom? E a gente, no seminário, agendar alguns dias para estar com vocês. Amém? Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Amém. Convidem pessoas e nós vamos provavelmente falar também, o Bruno deve estar nos ajudando, ele vai falar sobre raízes da imoralidade, depois eu vou falar sobre pecado, para que a gente entenda que nada disso vai funcionar se a nossa vida não estiver no altar. Nada. Não adianta nada. Não adianta seminário, não adianta nada se a nossa vida não estiver no altar. É tudo que a gente precisa entender. Antes, examinai-vos, né? Suba no altar de novo, coloque sua vida diante de Deus, se arrependa, e você vai ver as coisas andarem. Amém? Amém. Minha amiga Janine, Oi, pastor. ore por nós, despedindo a gente nessa noite aí, amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por cada pessoa aqui presente, pelo pastor Catunda, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, Pai, venha iluminar tudo que a gente aprendeu neste dia, Pai, que isto venha entrar no nosso coração e que a gente consiga colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está presente, abençoa também, Deus, aqueles que não puderam estar aqui neste momento, mas que amanhã estejamos todos aqui. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Queridos, boa noite. Durmam bem. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amigos. Se cuidem. Vamos tentar continuar nos cuidando dessa pandemia. E amanhã a gente vai estar junto aqui, se Deus quiser, para a gente prosseguir. Tá bom? Amém. Tá bom. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Qualquer coisa, vai lá no grupo, deixa lá uma pergunta e a gente vai respondendo durante o dia, tá? Amém. Amém. Tchau, Fabrício. Tchau, pastor. Fabrício. Fabrício, tá de máscara, Fabrício. Tchau, pai! Esse Fabrício eu encontrei, que mora na Bahia. Esse aí. Ele tá dando tchau pro pai dele. Tchau, pai. Ó, o André. O André já saiu. Gente, tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Alice, Aline, olha, o pessoal está jantando ali, que inveja, Boa está noite. repreendida a inveja, Senhor. Que é onde estou lá. E o Matheus, a Aline e a Alice estão no mesmo lugar do Ryan, é? Do raio. Vocês estão me enganando, olha só. Ele é meu noivo, pastor. Eu não estou sabendo, vocês... não estou sabendo, olha aí. Gente, vão na paz, até amanhã. Aleluia. Tchau.